todos e um grande Shalom Aleichem para todas as pessoas open-minded que estão aqui hoje. O fato que vocês chegaram para me ouvir já é uma grande prova que vocês são open-minded. Mas, antes de continuar, eu acho que cabe uma pequena explicação o que é open-minded. Quando abrimos qualquer dicionário, a forma que eles traduzem open-minded significa ser tolerante como a ideia que não é bem nossa. Nós temos a nossa opinião, temos a nossa forma de pensar, ser receptivo para uma outra ideia, escutar, ouvir, prestar atenção, tudo isso aqui faz parte de ser open-minded. Mas será que tem uma pessoa aqui que pode se declarar que não é open-minded? Quem de nós vai admitir que não está afim, não está disposto para ouvir uma ideia que não é dele? Cada um de nós acha que desde a manhã até a noite não para de ouvir, de escutar, de trocar ideias, de aprender. Somos aparentemente todo mundo open-minded. Se é assim, quem que é o closed-minded? Hoje eu estou querendo ver um pouco histórico do assunto closed-minded e open-minded segundo a visão da Torá. Vamos viajar um pouco e vamos terminar com a solução da Kabbalah, que vai nos ensinar até quando devemos ser open-minded. Às vezes é bom ser closed-minded também, mas devemos ter certo equilíbrio sobre o assunto e entender melhor o que é closed-minded. Closed-minded e também open-minded. A Torá nos relata sobre a vida de Moshe Rabbeinu. Todo mundo sabe quem é Moshe Rabbeinu, o grande Moisés. Desde a sua infância, seu casamento, e percebemos um assunto super importante. A Torá nos relata que Moshe Rabbeinu, quando procurou um shidduch, que significa o casamento, ele foi e se encontrou com a Tzipora. Nós não vamos entrar em todos os detalhes que não pertencem à noite de hoje. Foi um shidduch bem sucedido, deu certo. Mas quando ele veio conversar com seu futuro sogro, que se chamava Yitro, ou se não me engano é Jetro aqui, o Yitro falou: vem cá jovem, temos uma conversa de fazer antes de eu te entregar a minha filha Tzipor. Chamou Moshe Rabbeinu do lado e falou: Moisés, você sabe qual que é a minha profissão? Eu conheço todo o tipo de idolatria que existe no mundo. Ele era um grande conhecedor sobre idolatria e praticava idolatria. E ele falou para Moshe Rabbeinu, para nosso mestre Moisés: saiba, se você quer a minha filha, nós vamos fazer um geschäft. Todo mundo sabe que é um geschäft, um tipo de um negócio. Teu primeiro filho vai seguir o meu caminho. Eu vou ensinar ele como viver, ele vai experimentar de tudo que existe nesse mundo. Se você concorda com o meu plano, vamos continuar. Se não, tchau e até logo. O que cada um de nós imagina Moshe Rabbeinu ia falar, o grande Moisés? Olha, meu querido futuro sogro, isso comigo não funciona. Desde a época de Abraão, Isaac e Yaakov, idolatria era fora da nossa casa. Não é a tradição que nós seguimos. Idolatria, não. Se você não respeita a nossa religião, não tem geschäft mesmo. Mas Moshe Rabbeinu, diz o Medrash, jurou e prometeu para seu futuro sogro que o primeiro filho vai seguir o caminho de seu sogro e não o caminho dele. Uma história super difícil para entender. Moshe Rabbeinu prometeu que seu filho primogênito vai seguir um caminho de idolatria? Agora vamos fast forward. Passaram alguns anos, se alguns são muitos, e na Bíblia, no livro Juízes, encontramos uma história super estranha de novo, que houve uma pessoa que se chamava Micha. E esse Micha recebeu uma quantia de dinheiro da sua mãe.
era muito prata. E o que ele foi fazer? Com a quantia de dinheiro que ele recebeu, ele montou uma estátua muito grande. Uma estátua, idolatria. Mas faltou para ele um rabino, alguém que vai conduzir e ensinar para todo mundo como servir a idolatria. Aliás, ele procurou um rabino mesmo, não era brincadeira. Ele procurou um rabino que conhece bem sobre assuntos místicos, que sabe como servir um Deus. E ele, na cabeça dele, Micha combinou um rabino servindo o ídolo que ele montou de prata. Isso se chama no Tanakh, na Bíblia isso se chama Pesel Micha, estátua do Micha. Não demorou muito e o versículo nos conta que um jovem chamado Jonathan passou na casa do Micha. E Micha perguntou para ele: quem é você? Eu te conheço, você me lembra de alguém muito importante. A tua fisionomia não me é estranha. Assim diz o Micha para o jovem. O jovem respondeu: sim, eu sou um levita, sou levita. Eu venho de uma família muito conhecida. O Micha perguntou para ele: será que você poderia ficar com nós aqui, ensinar as pessoas como se dedicar ao nosso Pesel, a estátua que eu montei? Eu vou te pagar bem, não vai te faltar nada. Micha deu para ele uma proposta muito boa e o jovem Jonathan concordou. Ficou um bom tempo. Depois o Jonathan acabou pegando o dinheiro das pessoas, em vez de ele ser muito religioso, logo se entendeu que ele tinha outros interesses e a história vai longe. E o versículo termina. Você sabe quem que era esse Jonathan? Esse Jonathan era um descendente do Menashe. Mas quando olhamos a palavra Menashe, que está escrito em hebraico, Mem Nun Shin Hei, o Nun é muito pequeno. Diz o Talmud que esse Jonathan era o neto de Moshe Rabbeinu. Imagina, Jonathan, o filho do Gershon, que era o filho de Moshe Rabbeinu. Ou seja, o Gershon seguiu, de uma certa forma, o caminho do sogro de Moshe Rabbeinu, e o neto, infelizmente, não somente seguiu, ficou como alguém totalmente envolvido na idolatria. Um assunto muito difícil para entender. Moshe Rabbeinu o que é isso? Não está conseguindo dizer mais luz. O quê? Pode ficar onde tem mais luz? Não vai. Tem um lugar onde tem mais luz? Posso ir lá? Sim. Aqui tem mais luz, fica mais Mas pra... fica em cima, senão você não consegue falar com as pessoas. Ok, tudo bem. Moshe Rabbeinu, o grande mestre Moshe Rabbeinu e seu neto servindo idolatria, fazendo uma palhaçada da religião, indo num outro caminho e várias outras dificuldades. E Moshe Rabbeinu combinando com seu sogro que o primeiro filho dele vai ser entregue para ele para ser educado nos termos e nas maneiras do próprio Yitro, o sogro de Moshe Rabbeinu. O que está por trás disso? O que isso tem a ver com open-minded e closed-minded? Quando analisamos bem a história, que hoje nós somos com tempo limitado, por isso nós não vamos entrar nos mínimos detalhes, o que sim nos interessa. O Yitro falou para Moshe Rabbeinu algo super interessante. Yitro, no fim da sua vida, ele declara na Bíblia, Ata Yadat, agora finalmente eu posso declarar que o Deus do povo de Israel é o Deus verdadeiro. Eu posso dizer isso aqui. Vocês que não testaram os outros, vocês não conhecem o assunto tão bem que nem eu. Yitro falou, isso está escrito claramente na Torá, Ata Yadat, eu sei. Finalmente, eu posso dizer com toda certeza. E da onde que ele sabia? Ele testou tudo. E cada vez, ele chegou mais e mais na conclusão
que Gadol Hashem Mikol Elokim. São as palavras da Torá que Deus é maior de qualquer outro tipo de idolatria. As palavras Atayadat, agora que eu estou sabendo, é possível dizer somente quando se faz uma viagem, uma trajetória feita através do Yitro. Ele testou os outros caminhos. E quando ele conseguiu provar que agora finalmente it's time to settle down, é a hora de parar e aceitar o que é o certo, é com uma convicção muito, muito forte. Diz Yitro para Moshe Rabbeinu, eu acho que a forma que vocês estão educando não é certo. Vocês são todos closed-minded. Um jovem que estuda a Torá, ou alguém que segue o caminho religioso, o que ele sabe do grande mundo? Ele não sabe nada. O dia que ele vai ter que enfrentar uma situação que ele não conhece, logo ele vai se desestruturar. Ele não está pronto. Isso não vem dele. Não é algo que ele conseguiu. Ele não vai conseguir falar Atayadat, eu sei. Vai ser Elokei Avi, o Deus de meu pai, o Deus de meu avô. Meu bisavô era um grande rabino. Isso, diz Yitro, não funciona mais. Devemos educar pessoas como Atayadat. Eles têm que chegar na mesma conclusão que é a verdadeira conclusão. Mas como se consegue? Primeira coisa, vamos abrir o grande mundo. Deixa eles experimentar de tudo que tem. Nós não vamos fechar nada. Eles vão tentar todo tipo de idolatria, ou trazendo o assunto mais nos termos atuais, toda e qualquer loucura que existe hoje no mundo, e após de tentar tudo, eles vão ter o bom senso e vão escolher o caminho certo, mas com firmeza e com certeza e com grandes convicções. Ou seja, o plano de Yitro não era apenas ter um neto idólatra. Isso não era a ideia dele. A ideia dele era também para chegar a uma conclusão que Deus é grande, que o verdadeiro Deus é grande. Mas Yitro quis convencer Moshe Rabbeinu que o caminho certo é não através de uma imposição, de forçar, educar de uma maneira closed-minded, mas deixa ele open-minded. E se open-minded ele vai chegar nesta conclusão, nós vamos ter alguém que tem uma convicção forte e disposto a enfrentar qualquer dificuldade. E é um argumento muito forte. Mas ser open-minded demais tem um risco. O que está dentro do cérebro é capaz de cair fora. Open-minded tem limite. Se convidamos tudo e qualquer coisa para entrar na nossa cabeça, não sempre a gente se dá bem. Não sempre que o fim da história, aquilo que o Yitro quis prometer Moshe Rabbeinu. Não tem promessa, não tem garantia. Na hora que abrimos a nossa mente a captar qualquer informação, a aprender tudo que existe, a escutar todo mundo, a trocar ideias com qualquer pessoa, e ainda escutar bem, porque devemos ser open-minded, quem sabe se nós vamos ter depois a capacidade de filtrar mesmo o que está certo e o que está errado. E se nós vamos ser meio open-minded, ouvir, mas logo falar, eu não vou escutar, também nós não somos open-minded. Open-minded é para ouvir mesmo, prestar atenção. Agora, será que quando prestamos atenção para algo que para nós é ruim, e ouvimos uma vez, mas segundo, não há risco que nós vamos cair numa armadilha, e nós não vamos ser mais open-minded, vamos passar totalmente para o outro lado, para um lado negativo? Quais que são os limites de ser open-minded, closed-minded? De um lado, Yitro, como os argumentos dele, ser fechado não é bom. Por outro lado, open-minded demais não é bom. E o que é o certo? A pergunta é boa? Very good ou mais ou menos? Muito boa. Para entender esse assunto, vamos esquecer do Yitro, vamos colocar Yitro, Moshe Rabbeinu, o neto dele, Yonatan, idolatria, estátua de Micha do lado,
e vamos estudar um outro assunto bem ligado com Hassidut e Kabbalah e muito relevante aos dias atuais que atualmente passamos. Nós estamos agora numa época de contagem do Omer, que cada noite uma brachá é feita onde declaramos hoje é tal e tal dia para Omer, para a contagem do Omer. Até que vai chegar a festa de Shavuot, nós vamos terminar 49 dias. Esses dias, até Lag BaOmer, principalmente até Lag BaOmer, são dias muito tristes. Não se faz casamento durante esse tempo e não se ouve música. O motivo, o Talmud nos relata que o grande mestre Rebbe Akiva, todo mundo já ouviu falar de Rebbe Akiva, o grande mestre Rebbe Akiva, ele teve uma yeshiva, uma escola muito grande, 24 mil alunos. Imagina uma escola com 24 mil alunos. Mas, infelizmente, durante essa época, entre Pesach e Shavuot, todos faleceram. Todos morreram. Diz o Talmud por quê? Lo nahagu kavod ze bazeh. Eles não se dirigiram uma a outra com respeito. Faltou respeito entre eles. Um assunto super difícil para entender. Quem conhece a vida do Rebbe Akiva, quem conhece a vida do grande mestre Rebbe Akiva, que é uma das pessoas mais importantes no Talmud, o Rebbe Akiva nos ensinou Ve'ahavta lereacha kamocha, que devemos amar uma outra pessoa que nem a gente mesmo se ama, ou seja, cada um de nós se ama mesmo. Para amar uma outra pessoa tem que ser igual. Devemos amar as pessoas. Isso era a linha principal do Rebbe Akiva. O grande Rebbe Akiva, com certeza, educou os seus alunos da mesma maneira, que cada um deles deve se dirigir ao outro com respeito, com carinho, e escutar, e ser open-minded, assim diante. Como que pode ser que faltou tolerância entre eles? E não isso, o Talmud diz, Lo nahagu kavod ze bazeh. Faltou respeito entre eles. O que significa que faltou respeito entre eles? Um atacava o outro, pode ser. Isso o quê? Um atacava o outro. Agora, uma atacava a outra. Que tipo de yeshiva é isso? Onde que os alunos, um atacam a outra, principalmente o grande mestre Rebbe Akiva? Será que ele não conseguiu educar seus alunos para um respeitar o outro? Ele chegou de tal forma que houve uma praga e matou tanta gente? O que está por trás disso? E a Kabbalah nos ensina o seguinte: os alunos de Rebbe Akiva eram grandes pessoas, muito grandes pessoas. Mas logo vamos ver que eles eram closed-minded. E o que significa closed-minded? Cada um deles tinha uma personalidade, caráter diferente. Alguns eram mais rígidos, alguns eram mais bondosos, assim diante. Na linguagem do Kabbalah significa alguns tiveram como a tendência do chesed, que significa bondade, alguns mais gevurah, que significa rigidez, severidade e justiça. Cada um tinha o seu estilo e a sua forma de interpretar as palavras do grande mestre Rebbe Akiva. Quando eles falaram entre eles, eles acabaram de discutir. Um falava, você sabe o que Rebbe Akiva falou hoje? É justo isso que eu estava pensando a vida inteira. Rebbe Akiva, o que nós ouvimos hoje, na aula que todos nós ouvimos, Rebbe Akiva nos ensinou algo já faz tempo que eu estou dizendo. E o outro diz, o quê? Isso é uma chutzpah, isso é uma desgraça de falar isso. Ele falou justo o contrário, falou exatamente o que eu estou falando, diferente. Cada um tinha a sua opinião, e não havia tolerância nenhuma entre eles. Sendo pessoas grandes, verdadeiros, eles não conseguiram aceitar uma opinião de uma outra pessoa quando eles acharam que aquela opinião é totalmente fora, é longe,
não faz parte dos ensinos do grande mestre. E cada um acusou o outro para ir no caminho errado. Ou seja, voltando para o nosso assunto, eles eram closed-minded. Mas mesmo assim difícil para entender, será que pessoas tão grandes não conseguiram ter um pouco de tolerância e ouvir? Talvez a outra também está com razão. O que faltou neles, afinal das contas, que eles não conseguiram a troca de ideias, entrar num acordo? Eles eram tão difíceis, da onde que vem essa dificuldade? Aliás, da onde que vem a dificuldade de uma pessoa closed-minded? O que está por trás disso? Por que falta tolerância? E para entender isso aqui, vamos deixar Rebbe Akiva um minutinho do lado e vamos voltar para o Talmud. No Talmud sempre encontramos argumentos de Hillel e Shammai. Vocês ouviram já falar essas palavras? Hillel e Shammai. Eram escolas grandes, escola de Hillel, escola do Shammai. E essas escolas sempre discutiram entre eles. Quando olhamos no Talmud, sempre tem uma discussão. Mas o que é interessante? A maioria das vezes, a grande maioria, eles seguem o mesmo caminho. Quando Hillel fala pode, o que Shammai fala? Não pode. Quando Hillel fala kasher, o que Shammai fala? Não é kasher. Quando Hillel fala que é puro, o que Shammai fala? É impuro. Quando Hillel fala que isso aqui, a pessoa tem mérito, ele é o certo, Shammai fala que ele está errado. Ou seja, logo se percebe que ele segue uma linha. Hillel segue uma linha sempre do sim e Shammai do não. Hillel, bondade, Shammai, justiça, rigidez e severidade. Por isso, não é bom, culpado, não é kasher, e assim diante. Hillel, vamos dar um jeitinho e vai dar certo. Mas aconteceu, obviamente isso não aconteceu do jeito que eu estou falando, mas aconteceu que uma vez Hillel e Shammai se encontraram. Eles eram grandes amigos. E quem era o professor de Shammai e Hillel? No Talmud está escrito que era o mesmo professor. Eles eram uma dupla que eram convertidos, eram chamados Shmaya e Aftali. Isso é o nome dos professores de Hillel e Shammai. Uma vez, Hillel se encontrou com Shammai. E Hillel falou para Shammai, até quando que nós vamos discutir? Será que nós não podemos chegar num acordo? Você não está vendo? Você sempre fala a mesma coisa, é a mesma coisa. Vamos discutir, vamos trocar as ideias e vamos chegar numa conclusão. Talvez tenha um acordo entre nós. Adianta discutir a vida inteira? Adianta seguir a linha, tipo open-minded. O Shammai falou, olha, não tem acordo. Não tem acordo. Closed-minded. Por que não tem? Diz Shammai, eu não posso entrar em acordo com você quando você está pegando tudo que nós aprendemos na escola e você está indo contra. Não é uma dificuldade que existe entre nós. Da onde que você tem a tua sabedoria? Nós não aprendemos do mesmo Rebbe, do mesmo professor? Como que você se atreva de pegar tudo que nós aprendemos e ir justo ao contrário? O Hillel olhou para ele e falou, isso eu já não imaginei. Você fala isso para mim? Eu estou indo contra. Não tem nenhuma palavra que você fala que está de acordo com aquilo que nós aprendemos. Sou eu que estou falando certo. De repente perceberam que a grande discussão entre eles é o que eles ouviram. O Hillel falou para Shammai, sabe, eu tenho uma solução para o dilema que nós passamos. Vamos voltar mais uma vez para a escola. Vamos voltar para Shammai e Aftali, para nossos professores. E vamos ouvir mais uma vez a aula. E quem sabe que agora que nós já sabemos qual que é o problema, quem sabe vamos acertar e chegar a algum acordo. O Shammai concordou com a ideia e eles voltaram e ouviram o que o Shammai e Aftali têm para dizer sobre o assunto. E o que aconteceu? Algo que jamais que nós vamos acreditar. Quando saíram da segunda aula, tudo mudou. O Shammai começou a falar, tudo está certo, tudo está bom, é kasher, é puro, é permitido. E Hillel, de repente, começou a se tornar rígido. E ninguém entendeu o que aconteceu aqui.
Como que eles mudaram de posição? Se encontraram de novo e chegaram numa grande conclusão. Cada um de nós tem uma personalidade, tem uma forma de ouvir, entender, interpretar o que nós ouvimos. O que Shmai e Haftarli me ensinaram era algo tão profundo e tão elevado que pode ser interpretado ou na linha do Hillel ou na linha do Shammai. Ambas as opiniões fazem sentido. Ambas fazem sentido. Só Shammai, sendo uma pessoa rígida, que na linguagem do Hassidut e Kabbalah, a alma dele vem da Gvorá, da rigidez. Já que a mente dele é uma mente de rigidez, de disciplina, de Gvorá, quando ele escuta, logo isso entra na cabeça dele e vira, não é bom, não é kasher, e assim diante. Hillel, que tem um outro recipiente, uma outra mente, ele interpreta aquilo que ele está ouvindo numa forma que cabe à mente dele. Mas quando eles foram na segunda vez, o que eles perceberam? Que Shmai e Haftarli não falaram nada daquilo que eles falaram até agora. Falaram outra história, apenas uma interpretação dele. Já que é uma interpretação, conseguiram mudar de posição. Agora, isso não é um exercício fácil. Mas é interessante que encontramos um bom exemplo na Torá sobre isso que acabamos de falar agora. No início da Torá está escrita uma história interessante. Deus criou o mundo e passaram quase 1000 anos e Deus falou, I am not happy, não estou gostando do que eu fiz. Olha, as pessoas não estão se comportando. E está escrito as palavras o seguinte, eu criei o ser humano, diz Deus, eu sou arrependido que eu fiz essa obra. O ser humano é terrível. Mas, quais são as palavras que Deus usa? Yetzer lev ha'adam ra minu rav. Esse sujeito, chamado ser humano, ele é ruim desde o nascimento. Ou seja, ele começa ruim e ele continua ruim a vida inteira. E o negócio é assim, diz Deus, eu não quero continuar nesses termos. E Deus acabou com o mundo. Houve um dilúvio, salvou apenas uma família e o resto do mundo foi, já sabemos para onde. A história é triste. Independente de entrar o que significa que Deus se arrependeu, mas isso vamos deixar para uma outra oportunidade. Depois, o Noah, ou como que ele é chamado aqui, Noé, ficou na teiva dele, na arca dele, quase um ano. Finalmente saiu, viu que não sobrou nada do mundo que ele conhecia antes. O Noé trouxe uma oferenda para Deus. E está escrito que Deus sentiu o aroma da oferenda. E Deus diz, olha, eu juro, nunca mais que eu vou trazer um dilúvio para destruir o mundo. E o motivo? Porque o ser humano é ruim desde o seu nascimento. Ou seja, as palavras que o ser humano é ruim serviram tanto como a base para destruir o mundo e, no mesmo tempo, serviram como a base para nunca mais destruir o mundo. Porque nessa ideia que o ser humano é ruim desde o seu nascimento inclui várias ideias. Não é apenas uma ideia. Inclui uma profundidade. Depende muito de qual ângulo a gente tenta pegar o assunto. Ou seja, aqui começamos a ver o segredo do open-minded. Um pouco, é o início. Quando ouvimos algo, entendemos algo, logo, uma pessoa que é open-minded, ele tem que se perguntar. E essa pergunta é o mais chave e principal que tem. Isso que eu entendi é o que está escrito? Isso que eu acho que eu entendi é o que me falaram? Ou isso já é uma interpretação? Porque isso se encaixa muito bem no meu estilo, naquilo que eu acreditava antes. Quando pessoas conversam, é muito comum ver que o outro faz assim o tempo inteiro. Sabe o que é esse yo-yo-yo? O que é isso? Por que as pessoas fazem esse movimento? Eu sabia isso o tempo inteiro. Já sei disso, que não é novidade. Você está apenas confirmando. Mas será que é isso que está acontecendo?
Será que é isso que está acontecendo mesmo? Ou seja, para iniciar o processo do open-minded, devemos sempre se lembrar dessa regra. Devemos sempre ouvir, mas ouvir e escutar não é uma tarefa fácil. Poucos de nós ouvimos. Poucos nós ouvimos. Muitos de nós usamos aquilo que nós ouvimos para fortalecer aquilo que a gente sempre sabia, aquilo que nós achamos, e logo fizemos assim um trabalho com aquilo que acabamos de ver, e aquilo que acabamos de aprender, na realidade, se encaixa muito bem. Ocupa o espaço exatamente que a gente estipulou antes que deve entrar. Nós não ouvimos. Nós somos totalmente closed-minded. O que faz uma open-minded person? Ele ouve. E quando ele ouve ou escuta, ele desliga o que ele está pensando. Ele escuta o que outra pessoa tem que dizer. Depois, ele começa a analisar. Será que isso que ele está falando é o certo ou aquilo que eu sempre achei? Mas pelo menos ele tem o que comparar, porque ele conseguiu ouvir uma opinião diferente. Isso é tão diferente daquilo que nós somos acostumados, que é o segredo do open-minded e closed-minded. Porque na realidade, se nós vamos pegar o nosso dia a dia, desde a manhã até a noite, nós vamos ver que nós nem começamos para escutar. Nós não ouvimos nada. Nós vamos totalmente closed-minded, porque quando ouvimos, em primeiro lugar, sabe, hoje é tão comum você ver pessoas falando e outra está no celular. E quando você não está ouvindo o que estou falando? Sim, eu estou ouvindo. Ele continua fazendo outra coisa e ainda afirma que ele está ouvindo. Claro, estou prestando atenção, eu consigo. Ouvir e escutar significa ouvir mesmo. Não usar aquilo que nós ouvimos de uma forma closed-minded. Agora, isso aqui é muito, muito cabalístico. E eu vou falar para vocês por quê. Quem está deprimido? Eu. Por quê? Porque eu estou pensando em tudo que o senhor está falando. Está me dando uma depressão. É tão ruim o discurso? É muito bom o exercício, exatamente. Porque eu passei por isso hoje. Okay. E eu cheguei aqui e o senhor está falando exatamente a situação que foi desde manhã. Muito bom. Voltando para o nosso assunto. Antes de iniciar as nossas rezas, falamos quando tem dois versículos que são em contradição, devemos procurar um terceiro versículo para resolver o assunto e achar o que é chamado na linguagem da Kabbalah fator número 3. Ainda nós não sabemos que se está certo. 2 representa divergência. 3 é paz. O que é 3? Por que o número 3 é tão importante? Quando tem uma divergência de ideias, diferença de opiniões assim diante, não adianta se cada um vai continuar falando, mas eu estou certo. Eu ainda acho que eu estou certo. Não. Provavelmente, talvez está mais certo do que o outro, talvez não, mas certo não é. E o exemplo típico sobre isso na linguagem hassídica é o seguinte: entre bondade e justiça tem uma discussão perpétua e eterna. E eles nunca vão entrar em um acordo. Chesed, que é a bondade, diz que tem que ser bondoso com todo mundo. Se merece ou não merece, isso não importa. Não importa. Uma pessoa bondosa, ela não fica olhando se as pessoas merecem ou não merecem. Tem que fazer bondade com todo mundo, tem que amar todo mundo, não pode julgar ninguém. Chesed, bondade. Gvurá diz, rigidez, justiça, severidade, diz, isso vai ser o fim do mundo. O mundo assim, onde que é chesed, bondade para todo mundo, só leva a corrupção, só leva a bagunça. Rigidez mesmo. Que tipo de rigidez? Tolerância zero. Correto. Merece, recebe.
Não merece, não recebe, acabou. E não tem como um escutar o outro. Mesmo sendo open-minded, vai haver uma grande dificuldade. Não tem como juntar os opostos de bondade e rigidez. Entra o fator número 3, que o Kabbalah chama piedade, misericórdia, compaixão, eu acho que é a palavra mais certa aqui em português. O que diz compaixão? Compaixão chama bondade e justiça, senta cada uma cadeira e fala, olha, vocês vão parar de discutir. O assunto agora não é se ele merece ou não. Isso não é o que é tão importante agora. O que sim é importante? Vocês estão vendo uma pessoa sofrendo? Um ser humano está aflito? Não é hora de discutir se ele merece ou não. É hora de ajudar. Na conclusão, compaixão concorda com chesed ou com gvorá, com bondade ou com rigidez. Com bondade. Mas não pelo argumento da bondade, é pelo outro argumento. Ou seja, numa certa forma, o que compaixão acabou de fazer? Acabou juntando tudo, fazendo o que nós chamamos um bom mishmash e chegando com uma nova conclusão, uma nova solução que todo mundo está de acordo, que todo mundo pode se encaixar. O que compaixão fala para Chesed? Olha, na realidade, ter bondade com todo mundo não é uma grande ideia. Isso tem suas falhas. Mas eu concordo contigo que devemos ajudar a pessoa, mas por outro motivo, porque ele está sofrendo. E contra isso, devemos ajudar uma pessoa quando está sofrendo. Para gvorá, para rigidez, o que a compaixão fala? Olha, você sabe, todos os argumentos são muito válidos. Eu acho que o certo é tolerância zero mesmo, tem que ter ordem, tem que ter disciplina. Mas tem regras que temos que quebrar. Quando vemos uma pessoa sofrer tanto, não é hora de aplicar uma regra assim. Uma pessoa sofrendo. Ou seja, entrou um outro fator. Mas quando que percebemos esse fator? Quando temos a capacidade de achar o que nós vamos chamar hoje na linguagem tão comum, equilíbrio. Equilíbrio das ideias. Quando temos um conflito de ideias na nossa cabeça, quando tem um conflito entre pessoas, quando tem discussões e divergências entre pessoas, como que nós podemos encontrar uma harmonia entre tudo na nossa cabeça e chegar a uma decisão certa? Quando conseguimos levar tudo em consideração. E como conseguimos? Open-minded. E devemos ser tão open-minded que encontramos a profundidade do assunto que suporta todas as ideias. Ou seja, nós não podemos voltar para o Shammai e Haftalin, que eram os rabinos do Hillel e Shammai. Não é o nosso problema. Nós temos que voltar para o nosso Shammai. Cada um de nós tem o próprio Shammai e Haftalin dentro dele, que é a origem de suas ideias. Quando voltamos e conseguimos despertar profundidade, open-minded mesmo, encontramos uma solução que abranja tudo. E logo percebemos que a ideia é ampla e tem espaço para tudo e tudo faz sentido. Mas por isso tem que ser open-minded mesmo. Ou seja, voltando e achando uma solução para o nosso problema, open-minded, não ficar tão open-minded que nem Yitro, a ideia dele não é uma proposta para nós. Não deu certo. Não deu certo. Mas por outro lado, se questionar e ver se de fato aprendemos ou somos presos às nossas ideias, isso sim é importante. Para aprender como escutar e ouvir, fundamental. Escutar com atenção é super importante. Isso vai nos levar a aprender que nós somos limitados. Muitas vezes, quando ouvimos uma ideia, e ouvimos mesmo, acabamos de pensar que uma ideia maravilhosa. Eu não pensei, mas graças a Deus me entregaram, mas devemos ouvir. Quando ouvimos, prestamos bem atenção, somos capazes de não aceitar a ideia do outro, de não descartar a nossa também. Conseguimos chegar numa conclusão que ambas as ideias se completam e fazem sentido, mas dentro de uma forma diferente, quando tudo se encaixa com amplitude e, de uma certa forma, abrindo outras possibilidades. Isso é a solução racídico-cabalística sobre open-minded. Agora vamos deixar um debate aberto sobre o assunto. Cada um tem direito a ou concordar ou não, porque nesse sentido eu vou tentar ser open-minded.
muito bom. So que horas que é? Ok? Não, vamos ter algumas perguntas aqui. O assunto assim. Sim, por favor. Não, quem que vai? Dá para falar bem alto para se não tem microfone. Para falar alto? Não, quem for perguntar. Quem for perguntar. Quem for perguntar. Já. É só pegar o microfone, tem que... Oh, Tá funcionando. Ninguém quer perguntar? agora quando no questions, é triste. Porque tá todo mundo concordando. Ou todo mundo concorda ou ninguém entendeu nada daquilo que eu falei. Isso é pior sinal. Quando não tem pergunta nenhuma, eu já sei. Ok. Então, de acordo Ok. com... O que você falou? Atenção que não escutou. Então, Rabino, de acordo com o que o senhor falou, que as pessoas podem ser open-minded, Tá bom, tá. de acordo com o que o senhor falou, que as pessoas podem ser ou open-minded ou close-minded, atualmente, assim, há muitas divergências entre as gerações. Às vezes eu que sou avó, né? Então eu escuto, mãe, a gente fazia assim, mãe, você fazia assim com a gente? Então a gente vê que atualmente os netos, quando você fala assim, vai estudar, vó, isso daqui era na sua época. Isso também é um pouco de open-minded ou close-minded da gente como avó aceitar este fato que atualmente o sistema de estudo, de ensino, de captação para os jovens é bem diferente do que na nossa época, que a gente tinha que ter um dicionário, hoje não precisa, entrar no Google e outros assuntos assim. Então eu acho que tem que ser respeitado também essas ideias inovadoras dos jovens. Não preciso porque eu tenho microfone aqui. Olha, é um ponto muito válido, porque isso, open-minded e closed-minded, normalmente é uma discussão entre jovens, nossos filhos, netos e pessoas mais adultas, vamos dizer. Mas isso me lembra uma pequena história que eu acho que é importante todo mundo conhecer. Em Yerushalayim morava um grande rabino que se chamava Rebbe Yisrael Salanter, isso é o nome dele. E uma vez chegou uma visita dos Estados Unidos e entrou na sinagoga dele. E era um Shabat que se abençoa o mês. E ele viu que um certo trecho, algumas pessoas ficaram de pé e algumas ficaram assentadas. Aqueles que estavam assentados começaram a gritar, não, 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 como você fala, assim, senta. Aqueles que estavam de pé gritaram, não, levanta, o que isso é? Discutiram em voz alta e ele se irritou. Após da reza, ele chegou para o rabino e falou, não estou entendendo esse tipo de discussão. Isso acontece uma vez por mês. E cada vez vocês vão discutir a mesma coisa. Qual que é o costume dessa sinagoga? É para ficar sentado ou ficar de pé? Esse rabino olhou para ele e falou para ele o seguinte, veja bem, jovem, o costume dessa sinagoga é alguns sentam, alguns ficam de pé e discutem. Isso é o nosso costume. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Isso faz parte. Olha, essa discussão entre pais e filhos não começou hoje. Tá certo? Sempre era, mas talvez sobre assuntos diferentes. E os nossos pais não nos chamavam e exigiram mais, e nós falávamos, não é bem assim, para isso era no teu tempo, agora mudou. Ou seja, isso é comum. Isso deve continuar até a vinda de Mashiach, que nós vamos exigir e eles vão continuar. Isso faz parte, obviamente, com um certo respeito. Não estou falando que precisa levar isso no exagero, mas é uma discussão que é muito kasher. Isso aqui eu acho até saudável. Nós, pessoas que já passamos certa fase da vida, nós vamos exigir uma conduta mais séria, mais disciplina, assim diante. E eles vão dizer não. A diferença é que antigamente você não falava para o seu pai, é do seu tempo, você ficava quieto. Hoje se fala. Essa é a diferença de hoje.
E hoje, a criança de hoje, pode ser até um adolescente de hoje, fala para você, você está atrasado, você não sabe o que você está falando, que hoje já mudou tudo. Mas antigamente a gente pensava e não falava. Mas você sabe o seguinte, tem um dito que eu acho que responde bem à tua colocação, que é verdadeira, eu não estou discutindo, mas cada um de nós passa 3 fases na sua vida. Você conhece quais que são? Quando somos crianças, o que achamos? Nosso pai é o mais forte. É o melhor, mais inteligente e mais forte. Na escola a gente fala para nós, olha, se você vai se comportar assim, vem meu pai, depois você vai ver o que vai acontecer contigo. Meu pai é o símbolo da força. Depois chegamos à segunda fase da nossa vida. Meu pai não entende nada, é uma vergonha. Quando trago amigos para casa, peço a Deus para ele não ficar em casa, porque ele fala tanta besteira que eu passo a vergonha. Jovens de hoje. A terceira fase da vida é o seguinte, meu pai sempre dizia. Sabe? Olha, meu pai sempre dizia. Essas palavras são um pouco dolorosas. A gente não escutou quando poderia, mas as palavras continuam. Meu pai sempre dizia. Agora, o que vamos fazer? Isso é uma realidade da vida. Agora, a dificuldade do open-minded hoje é um assunto, ou seja, falamos hoje de uma forma assim bem genérica, muito bonito, cabala, open-minded escutar, mas na prática o assunto do open-minded hoje não é tão simples. Deixar... Onde que estão os limites? Ou seja, deixar um jovem com acesso livre à internet, open-minded, de jeito nenhum, não tem internet em casa, tira a máquina. Pouco sim, pouco não. Limites. Isso já é um assunto difícil de colocar na prática. Ouvir, tudo bem, você vê, mas fazer a decisão, e fazer a decisão com uma base, mas isso cada um vai ter que achar a sua forma, porque não tem... Principalmente porque são 2 pessoas que vão educar um. Isso. Pai e a mãe. E quando entre eles não são open-minded, fica mais difícil. Como a gente acha o equilíbrio entre o que a gente tem que seguir dos nossos sábios e os nossos questionamentos? Eu enxergo também um pouco isso como open-minded, close-minded. Olha, isso é uma pergunta difícil para responder. Porque eu vou falar por que é a dificuldade. Mas... Não, repete a pergunta, porque do jeito que você falou está certo. Como achar o equilíbrio entre o que a gente tem que seguir dos sábios e os nossos questionamentos? Ou seja, isso obviamente depende do nível de religiosidade de cada um. Se alguém é mais religioso, está certo. O fato de nossos sábios dizer, ele acreditar que isso é a vontade de Deus, jamais que ele vai, pode ser open-minded para escutar, mas obviamente com limites. Ele vai decidir aquilo que está escrito. É difícil, ou seja, é difícil ser, sabe, no Yiddish se fala, difícil fazer negócios com Deus. Você não pode negociar com Deus, olha, eu vou fazer isso sim, isso não. Se você acredita em tudo. Agora, ser open-minded sobre esse sentido da religião, eu não sei até quando que cabe.